Vamos iniciar a correção das atividades da quarta semana do PET, volume 2. Para saber mais, os ângulos são usados como referência nos trabalhos de marcenaria, na arquitetura, na construção civil e em muitos outros. Um dos instrumentos utilizados pelos profissionais dessa área para facilitar o trabalho de medição e construção de ângulos são os esquadros. Os esquadros têm um formato padrão quanto às medidas dos ângulos. Nós temos o esquadro que eu chamo de esquadro isósceles. Por quê? Porque ele lembra um triângulo isósceles, né? Ele tem dois ângulos internos iguais, ele tem dois lados de mesma medida. Ele tem um ângulo interno medindo 90 graus e dois medindo 45. E outro esquadro, né, que me lembra um triângulo escaleno. Esse tem os três lados com medidas diferentes. Um ângulo mede 90, o outro 60 e o terceiro 30 graus. Então, são os dois tipos de esquadros que nós usamos diariamente na resolução de atividades e em muitas situações, problemas no dia a dia. As figuras abaixo são formadas por esquadros padrão. Escreva a medida da soma dos ângulos destacados em branco em cada figura. Então, aqui nós temos o esquadro isósceles e o esquadro escaleno. Veja bem, tenho aqui o escaleno, né, o ângulo menor, o lado menor, encontrando aqui com um ângulo de 45 graus. Então, eu tenho 90 e 45. 90 mais 45 é igual a 135 graus. Então, lembrando, aqui eu tenho 45 mais 90. Na letra B, nós temos aqui o ângulo, o esquadro escaleno, 90. O lado menor tem um ângulo maior, 60. O lado maior tem um ângulo menor. Então, eu tenho um ângulo de 30 e tenho outro de 45. Somando, na letra B, nós temos 5 mais 0, 5. 3 mais 4, 7. 75 graus. Na letra C, nós temos aqui um ângulo reto e esse aqui é 30 ou é 60. Então, eu tenho três lados diferentes. O lado maior, ele determina o ângulo menor. Então, eu tenho aqui 30 graus. 30 mais 90, 120 graus. E aqui eu tenho, né, os dois esquadros. Eu tenho o esquadro que tem os ângulos iguais, então 45 graus, e aqui diferentes. Como que eu vou saber? O lado menor, ele determina o ângulo maior. Então, 45 mais 60. 45 mais 60, 105 graus. Utilize esquadros padrão para desenhar ângulos com as seguintes medidas. Então, nós construímos esquadros com dobraduras, né? Então, se você não tem um esquadro, você pode usar aqueles que nós construímos nas atividades práticas. Então, para construir um ângulo de 135 graus, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter 90 mais 45 graus. Então, eu vou pegar aqui o ângulo de 90 e vou unir com o ângulo de 45 graus. E vou construir o meu ângulo 40. Então, aqui nós temos o ângulo de 135 graus, feito com auxílio dos transferidores. 75 graus. 75 graus seria igual aqui a 45 mais 30 graus. Então, eu vou pegar um ângulo de 30 com um ângulo de 45. Então, aqui, unindo esses dois ângulos, eu vou ter o meu ângulo de 75 graus. Para construir um ângulo de 105 graus, eu tenho que unir quem? 60 graus com 45 graus. Então, eu vou pegar o meu ângulo de 60, vou unir com um de 45. Então, aqui eu tenho exatamente 105 graus. Unindo os dois ângulos,
nós temos um ângulo de 105 graus. Para construir um ângulo de 120, eu posso unir quem? 90 mais 30 graus. Então, se eu pegar o ângulo de 90 mais o ângulo de 30, eu vou ter o ângulo de 120 graus. Então, aqui eu tenho 120 graus. E assim nós podemos construir, né, todos os ângulos usando o auxílio do esquadro. Atividade 4. A locomotiva Maria Fumaça, que liga São João del Rei a Tiradentes, ao chegar a um desses destinos, é girado por uma engrenagem, conforme a figura ao lado, para retornar ao mesmo trilho, mas em sentido contrário. De quantos graus é esse giro? Bom, então, para que ela retorne, né? Então, vamos aqui ver, nós temos aqui a Maria Fumaça, ela está vindo nessa direção. Para que ela volte na direção contrária, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que dar um giro, né, de 180 graus. É como se eu tivesse, olha, a frente da minha locomotiva, ela está vindo para a esquerda. Para que ela volte para a direita, ela tem que fazer o quê? Ela tem que dar um giro e a frente ficar para a direita. Então, ela vai dar um giro de exatamente 180 graus. Então, ela dará um giro de 180 graus. Na atividade 5, uma pessoa, conversando com uma amiga, assim se expressou: mudei radicalmente o rumo da minha vida. Dei uma virada de 360 graus. O que há de incoerente na fala dessa pessoa? O que significa girar 360 graus? Girar 360 graus, né, como nós já temos conhecimento, significa o quê? Eu pegar um ângulo, girar e voltar na mesma posição. Então, voltar ao início. Então, se eu giro 360 graus, eu estou mudando alguma coisa em minha vida? Não. Estou girando, voltando e continuando com a minha vida da mesma forma. Então, o que há de incoerente, né? No giro de 360 graus, eu retorno à fase inicial. Ou seja, não houve mudança nenhuma em minha vida, né? Então, não houve mudança em minha vida. Como ela deveria ter se expressado para realmente comunicar que havia mudado radicalmente a sua vida, né? Olha, então se eu estou aqui no sentido direito, né? Se eu quero mudar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um giro de 180 graus, fazer o que o trem fez. Para o trem mudar totalmente a posição, ele estava vindo para a esquerda. Para ele voltar para a direita, ele fez o quê? Ele deu um giro de 180 graus. Então, mudar radicalmente a vida significa o quê? Dar um giro de 180 graus. Então, assim você vai estar mudando radicalmente a sua vida. Então, nós encerramos aqui a correção das atividades da 4ª semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.